A paz do Senhor, meus amados irmãos. Glória a Deus. Eu quero ler aqui a palavra de Deus e meditar com você. São Marcos, capítulo de número 4, no versículo de número 35. A gente vai ver aqui alguns pontos aqui, tá bom? Alguns detalhes aqui. E eu tenho certeza que Deus vai preparar a nossa fé para viver algo grande da parte de Deus. Eu creio que Deus tem algo maravilhoso, Deus tem algo grande para nós viver, tá bom? E vamos lá. 35, versículo 35, capítulo 4 de São Marcos, no versículo de número 35. O título é Jesus apazigua a tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. Eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te, e o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Eu vou continuar lendo aqui o capítulo 5, eu vou ler o capítulo 5 aqui com vocês também. E a gente vai notar uma coisa, irmão. Como eu já preguei aqui, a gente já trouxe já uma exposição, um comentário bíblico sobre esses versículos, né? Aqui tem muitas lições para nós, porque Jesus mandou os discípulos entrar no barco, Jesus também entrou no barco com eles, deu uma direção, passemos para outra margem. Eu vejo aqui esse passemos, né, ou chegamos, versículo de Números, quer ver? Versículo 35, passemos para outra margem, ou para outra banda. Aqui eu vejo uma palavra de garantia, independente do que vier no meio do caminho, no meio do mar, né, Jesus garantiu, vamos chegar do outro lado. E aí, meus irmãos, veio a tempestade, uma tempestade furiosa, uma tempestade terrível, e estava tão feia a situação que as águas já começou a entrar dentro do barco. Enquanto estava soprando para lá, né, enquanto estava só a tempestade ali, ok, eles estavam remando, os discípulos estavam remando animado, só que o negócio fica complicado quando eles começam a ver que as águas estavam já entrando dentro do barco. É aquela situação, né? Quando a luta está longe, quando a situação está longe, você vai glorificando ali, mas quando o negócio já começa a chegar mais perto, começa a entrar dentro do nosso barco, aí precisa ter muita fé para continuar crendo, para continuar orando, para continuar fazendo campanha, continuar no propósito e continuar adorando o Senhor. Porque afinal, a gente se vê ameaçado por aquela situação que outrora, poucos instantes antes, né, parecia estar tão longe, e agora a luta, a dificuldade chegou tão perto que agora está dentro de casa, está na nossa vida. Então, meus irmãos, é preciso muita fé. E é nesse momento que a fé dos discípulos é provada, a sua fé é provada, e também o seu conhecimento a respeito de Cristo também é colocado ali em prova, né? Porque ali a gente sabe que eles já seguiam Jesus por algum tempo, mas através dessa tempestade, Jesus acalmou a tempestade. Depois que Jesus acalma a tempestade, eles estão perguntando no versículo de número, quer ver o versículo 41, mas que homem é este, que até o vento e o mar, até o mar e o vento, manda, ele obedece. Uai, mas já seguia Jesus e eles estão perguntando que homem é este. Então se faz necessário, meus irmãos, algumas circunstâncias, algumas situações sobrevirem, vir nos acontecer, para nós aprender a exercer a fé, clamar a Deus e conhecer de mais perto o Deus que nós professamos servir. Nos momentos de dificuldade, nos momentos tensos da vida, Deus se manifesta, não é? Nós aprendemos quando nós perseveramos, quando nós não entregamos os pontos ali, não nos entregamos às tempestades, não nos entregamos os ventos, quando nós, meus irmãos, não nos entregamos ao desânimo aí, mas quando a gente aproveitamos este momento difícil e clamamos ao Senhor, colocamos a nossa fé em prática, Deus se revela de forma extraordinária. E no final das contas, a gente acaba vencendo mais uma luta
conhecendo de mais perto o Deus que nós servimos. Dentre tantas outras lições que nós poderíamos adquirir aqui, né, analisar aqui, eu quero chamar a sua atenção para o seguinte fato. Todas as vezes, meus irmãos, veja bem, talvez você se encontre enfrentando também uma tempestade, de repente na área da saúde, financeira, ou na família, na vida espiritual, ministerial, enfim, de repente você se encontra enfrentando aí uma tempestade. Eu quero chamar a sua atenção para esta palavra. Note o que Jesus fez depois do capítulo 4, depois dessa tempestade. Veja onde os discípulos também chegaram com Jesus. E quando a gente começa a olhar para frente, quando a gente começa a olhar além dessa tempestade, a gente começa a entender que toda tempestade, ela tem, meus irmãos, um motivo, né? Ela não vem à toa. As tempestades, meus irmãos, pode ser um prenúncio, pode ser, meus irmãos, um prenúncio, algo que antecipa grandes vitórias, curas, milagres e até mesmo salvação de almas, tá? Então eu quero dizer para você o seguinte, não desanima, não desista aí por causa dessa tempestade. Essa tempestade é apenas, meus irmãos, um prenúncio de que em um lugar de experiência, em lugar de vitória, Deus está para te colocar. Um novo tempo, uma nova fase, uma nova experiência, um novo milagre está para acontecer. De repente, depois dessa tempestade, aí você vai ver até pessoas aí na sua casa se convertendo a Cristo. Alguém sendo liberto, alguém sendo transformado, portas maravilhosas se abrindo. Você está entendendo, irmão? Então, não desista, não desanime, porque depois dessa tempestade, tem algo de Deus para acontecer aí. Você não tem orado para Deus abrir esta porta? Você não tem orado para Deus abençoar e fazer este milagre aí na sua casa? Você não tem orado para Deus libertar alguém, salvar alguém aí dentro da sua casa, entre os seus familiares? Pois bem, essa tempestade pode estar acontecendo por causa disso, tá? Mas se você perseverar, se você continuar de cabeça erguida, confiando no Senhor, pode ter certeza que algo de Deus está para acontecer. Veja bem, o texto vai mostrar para nós, meus irmãos, que logo depois dessa tempestade, e fica tranquilo, tá bom? Jesus, estando conosco no barco, vai chegar o momento certo. Ele vai levantar as suas mãos, ele vai liberar a sua palavra e o vento vai ter que acalmar. A tempestade vai ter que se aquietar. Glórias a Deus. Depois que tudo se acalma, eles chegaram aí, capítulo 5, versículo 1, chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E aí você começa a analisar todo este capítulo, você vai ver que ali naquela região, meus irmãos, tinha um homem muito possesso. Tinha um homem que precisava desesperadamente, urgentemente, de ser salvo. Um homem que talvez não ia sobreviver mais um dia. Um homem que estava prestes a ser destruído por uma legião de demônio. Olha que coisa. Jesus está indo então em direção a este homem. Jesus não entrou nesse barco, não deu um direcionamento para este barco à toa. Não. Jesus tinha algo a fazer do outro lado. Jesus enxergava do outro lado um homem, uma família que precisava de ser restaurada. Uma família, uma vida espiritual, uma vida social, uma vida física que precisava, meus irmãos, ser restaurado. E aí, quando Jesus atravessou, chegou do outro lado, da outra margem da província dos Gadarenos, logo saiu já o encontro dele, no versículo de número 2, saindo ali do barco, ele saiu logo ao seu encontro, olha só, dos sepulcros, um homem com espírito imundo, a qual tinha sua morada no sepulcro, e nem ainda com cadeia podia alguém prender. E aí, meus irmãos, no versículo 4, porque tendo muitas vezes preso com grilhões as cadeias foram feitas por eles em pedaços, e os grilhões em migalhas. E ninguém, olha só, ninguém podia amansar.
E andava sempre de dia, de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Meu Deus do céu. E quando viu Jesus, olha, quando Jesus atravessou, aí a gente começa a entender o porquê que veio aquela tempestade terrível no meio do mar. Por que que veio a luta tão grande? Você acha que o inimigo queria, meus irmãos, que Jesus e os discípulos chegassem perto deste homem para libertar este homem? Mas Jesus venceu a tempestade. Jesus repreendeu a tempestade. E agora Jesus está diante deste homem. E se você ler aqui, meus irmãos, todo este texto do capítulo 5, você vai ver que como este homem estava completamente destruído. O diabo tirou pelo menos três coisas deste homem. Pelo menos 3 coisas deste homem. Você pode ler com o tempo aí, tá bom? Deus te abençoe, Felipe. Boa noite, Deus abençoe. Então veja bem, primeiro Satanás tirou este homem de dentro da sua casa. Satanás tirou ele de dentro da sua casa. Ele já tinha suas moradas, sua habitação nos sepulcros, nos cemitérios. Imagina que situação. O diabo tirou da mente daquele homem a alegria, o prazer de viver em casa, de estar em casa. E você, meus irmãos, deve saber que tem muitas pessoas hoje assim também, não sente alegria em casa, sente melhor fora de casa do que dentro da sua própria casa. Tem pessoas que moram mais fora do que dentro da sua própria casa, não é? Então este homem já tinha suas moradas nos sepulcros. E no sepulcro ele andava se ferindo com pedra. E nós vamos encontrar esse mesmo texto em Marcos, ou melhor, em Mateus capítulo 8, versículo 28 a 34. Lucas também vai relatar essa história, o capítulo 8 também, do verso 26 ao 39. Alguns vai dar uns detalhes mais a mais, né? E Lucas vai até falar, a gente vai encontrar detalhes em Lucas, por exemplo, que ele andava se ferindo, e ferindo também outras pessoas. Era um homem que andava nu ali pelos montes, pelos sepulcros. Então olha o estado de destruição que este homem vivia, não é? Talvez, eu acredito, né, que ele tinha casa, quem sabe tinha esposa, quem sabe tinha seus filhos, mas a gente vê aqui que ele estava fora de casa. Pai do Senhor Jesus, irmã Maria Geralda, Deus te abençoe, irmã Maria. Amém, Deus abençoe, muito obrigado. Então, meus amados, esta era a situação deste homem. A gente começa a entender, então, por que eles sobrevieram àquela tempestade. Em segundo lugar, a segunda coisa que o diabo tirou deste homem foi o seu estado consciente. O seu estado consciente. Esse homem fazia coisas, meus irmãos, que demonstrava que ele estava completamente fora de si. Quantas pessoas também se destruindo porque está fora de si. Quantas pessoas andando nu porque está fora de si. Quantas pessoas fazendo tantas loucuras porque está fora de si. Por isso este homem andava nu, feria os outros, se feria e andava perambulando pelos sepulcros. Em terceiro lugar, Satanás tirou dele o convívio social e, consequentemente, o convívio também familiar. Observa que o texto vai dizer para nós que as pessoas até tentaram ajudar, amarraram, prenderam, para ver se ele ficava, né, se ele sossegava em casa, se ele ficava quieto. Mas havia uma força demoníaca na vida deste homem, que ele conseguia quebrar as algemas, as prisões. Era uma força desumana. Então, com isso, e olha só, um homem que ninguém conseguia amansar, um homem que atirava pedra nas pessoas que passavam por perto. Aí você pensa, quem é que queria, quem é que gostaria de estar perto deste homem? Quem gostaria de passar um tempo com este homem? Deus abençoe, irmã Lisbeth, paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Então, amados, quem é que ia ficar perto deste homem? Então, observa que as pessoas queriam distância deste homem. Então, este homem perde a alegria de morar em casa, este homem perde a sua consciência e este homem perde também o convívio social e, em quarto lugar, o convívio familiar. Agora, você imagina, então, a família desejando
um almoço. É tão bom, não é? A família se reunir para um almoço, para um jantar, para um café da tarde, para um café da manhã. Mas a família, então, sentia falta deste homem na sua casa, ali no convívio familiar. A sociedade não queria mais saber deste homem. Este homem já estava fora de si. Este homem já tinha sua morada nos sepulcros. E sem contar, Pai do Senhor, irmão Luiz Carlos, Deus abençoe, varão de Deus. Sem contar, irmão, que ter a sua habitação nos sepulcros, isso também fala muita coisa. Isso nos leva a pensar que ele tinha em si um sentimento de morte. Não é um sentimento de morte, é uma solidão, um vazio, é uma coisa insuportável. Então este é o estado deste homem. O homem estava oprimido e quando Jesus conversa com aquele, quando Jesus vai falar, vai perguntar para aquele demônio que possui este homem, qual é o seu nome, no versículo de número 9, o diabo que estava na boca dele respondeu, nós somos legião, legião é o nosso nome porque somos muitos. E na soma romana daria-se entre 3 a 6 mil soldados romanos. Pegando este contexto da época, tinha neste homem aí, no mínimo, 3 mil demônios. Se um só já faz uma destruição, imagina 3 mil homens oprimindo aquele homem. Então, meus amados, este era o estado deste homem. Por isso, então, vem uma tempestade. Quando Jesus se dirigia para a região deste homem gadareno. É claro, como eu falei, quando a tempestade veio, tinha lições também para o discípulo. O discípulo aprendeu muita coisa, o discípulo exercer a sua fé. O discípulo, meus irmãos, reconhecer o seu lugar e qual deveria ser o lugar de Cristo naquele barco. O discípulo também conhecê-lo de mais perto, quem era o Senhor Jesus. Mas a gente vê algo além disso. Da outra margem, tinha uma vida para ser salvo e para ser liberta. Eu vou repetir, essa tempestade, pode ter certeza, depois dessa tempestade, Deus tem algo muito grande a fazer. Ou essa tempestade pode ser apenas um prenúncio, um aviso, um sinal de que algo grande de Deus está para acontecer na sua vida. Ou de repente, preste muita atenção nisso, ou de repente, você vai contemplar aí na sua casa alguém sendo liberto pelo poder de Deus, alguém se convertendo a Cristo, ao Evangelho do Senhor Jesus. Fica tranquilo, fica na fé, porque nessa tempestade aí, ou essa tempestade pode ser um sinal de que uma grande resposta de Deus vai acontecer em resposta a alguma oração, propósito que você tem feito ao Senhor. Então eu quero, meus irmãos, na direção, não é eu, não, é o Espírito Santo. Na direção do Espírito Santo, quero te incentivar, não baixe a sua cabeça. A tempestade está forte, a tempestade está alta, está grande. Fique em paz. Jesus, clama a Jesus aí neste barco, mantenha-se firme, porque está chegando resposta de Deus para a sua vida e para a sua família. Aleluia. Leandro e Adriane, a paz do Senhor Jesus, nós da IPDA de Goiás, olha que bênção, hein? Que maravilha, Maneide. Vamos estar orando também. Kathleen Cristina está falando, oi pastor, amém, irmã, oi, tudo bem? Que bênção, glória a Deus. A nossa, olha que bênção, é de Curvelo, glória a Deus, que bênção, hein? Maravilha, Curvelo, nós passamos lá, se lembra? Nós fomos para Minas Gerais. Meus amados irmãos, então fica firme aí, irmão, seja bem-vindo, tá bom? Kathleen Cristina, seja bem-vinda aí ao canal. Então, irmão, não desista não, tá bom? Essa tempestade vai passar e você vai tomar posse do que Deus está trazendo aí para a sua vida. Tá certo? Quem sabe essa tempestade é apenas para a gente despertar, colocar a fé em prática, conhecer o que Deus é e o que Deus pode fazer. Quem sabe essa tempestade é apenas Deus preparando o cenário para nós viver o grande milagre. Tem gente aqui que fez campanha de oração por uma resposta muito grande, fez um propósito muito grande com o Senhor. O Senhor sabe de tudo, irmão. Tempestade não vem à toa na vida do crente. Luta não vem à toa na vida do crente. Se todo mundo colocar esta palavra em prática, ou seja, receber esta palavra. Alguém que estava prestes a desanimar, prestes a desistir, prestes a soltar tudo e desistir. Agora você já não vai desistir mais não, tá bom?
Guarda esta palavra, luta não vem à toa na vida de um cristão. Toda vez que a luta se levanta, é alguma resposta, é algum milagre, é alguma vitória que está chegando aí para a sua vida. Ô glória! Então, meus irmãos, o diabo destruiu a vida daquele homem, mas Jesus venceu a tempestade. Se Jesus venceu a tempestade, se Jesus acalmou a tempestade, o que mais o nosso Jesus não poderia fazer? Eu imagino que por trás daquela tempestade estava o inimigo tentando, meus irmãos, impedir. Tá vendo, Manqueta? Já não vai desistir mais não, hein? Por trás daquela tempestade havia uma fúria maligna. Não, Jesus não pode chegar aqui não. Esses homens não pode chegar perto desse homem não. Esse homem já é a nossa morada, esse homem já é o nosso prisioneiro. Mas, querendo o diabo ou não, Jesus pisou a planta dos pés na região dos Gadarenos. E quando Jesus coloca a planta dos teus pés, irmão, tudo é transformado. Aquele homem já vem, né, se lançou aos pés do Senhor, o diabo já começa a ficar furioso ali. E eu falei para vocês, 4 coisas que o diabo fez na vida de homem. 4 coisas. Mas agora veja, Jesus chegou, e o que vai acontecer quando Jesus chega? Primeiro, Jesus, meus irmãos, vai salvar, né? Jesus salva, Jesus liberta primeiro, Jesus mandou os demônios embora, aquela legião foi embora, então Jesus liberta primeiro. Segundo lugar, Jesus, neste ato de libertação, Jesus restaura, restitui a consciência, tanto que quando as pessoas chegaram para ver o que tinha acontecido, já viram aquele homem, olha só que lindo, vestido, você quer ver? No versículo 15, foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera legião, agora assentado, vestido e em perfeito juízo. Glória a Deus. Então Jesus libertou e restituiu o consciente, o juízo deste homem. O homem que não parava, agora está sentado. Isto mostra aqui que ele já está com o teu espírito liberto. Sabe, aquele pavor, aquela angústia, aquela opressão foi embora. Ele agora, irmão, só consegue ficar sentado muito tempo quem está em paz, irmão. A pessoa que está atribulada não consegue ficar quieto, não. Mas agora ele está sentado. E olha que lindo, ele agora também está vestido. Eu não sei, irmão, se esse homem andava nu, e se aqui fala que ele agora está vestido, significa dizer que antes, comprova o que diz aí, Marcos e Lucas, né? Ele andava nu. Agora, onde ele achou essa roupa? Lá naquela região, lá naquele deserto, naquele campo. Só pode ter sido uma roupa providenciada por Jesus. Esta roupa pode trazer um sentido espiritual para nós, roupa de justiça, né? Transformação, ele agora é um novo homem, né, irmãos? Então ele está vestido em perfeito juízo e as pessoas temeram. Então libertação, restituição do juízo. E agora, no versículo 18, Jesus entra no barco, porque o povo ali, ao invés de aceitar Jesus, ao invés de alegrar, abriu o coração para Cristo e começou a expulsar Jesus dali. Jesus então vai entrar no barco, no versículo de número 18. E agora, este homem que tinha sido liberto, rogava-lhe que o deixasse estar com ele no barco e ir embora com Jesus. Então, irmão, este homem que agora está liberto, ele queria estar perto de Jesus, ele não queria ausentar-se de Jesus. E é isso que eu vejo acontecer na vida de uma pessoa que de fato teve um encontro com Jesus. Nunca mais essa pessoa quer viver longe de Jesus. Quer estar perto de Jesus, quer estar na igreja, quer estar orando, quer estar meditando na palavra, ele quer fazer de tudo para estar perto de Jesus. Só quem já viveu nas garras de Satanás sabe o quanto é terrível. E só quem teve um encontro com Jesus sabe o que é prazeroso, maravilhoso estar perto de Jesus. Ele não ora apenas porque precisa de um milagre, ele ora porque quer ser íntimo de Jesus. Ele não lê a Bíblia apenas para passar a imagem que é mais sabido, mais inteligente. Não, ele quer ler a palavra porque ele quer estar perto de Jesus. Ele vai para a igreja não é para ver defeito de ninguém, não. Ele vai para a igreja porque ele quer alimentar a sua comunhão e viver perto, ser íntimo do Senhor Jesus. Quando a gente entende isso, irmão, tudo muda a nossa vida. Mas Jesus precisava também restituir
aquilo que Satanás tinha roubado dele, que era o convívio social e familiar. Então, por isso, Jesus não podia deixar ele ir embora com ele, mas diz no versículo de número 19, Jesus não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa e para os teus, e anuncia-lhes com grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Versículo 20, ele foi e começou a anunciar em Decápolis, com grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos, olha que maravilha, e todos se maravilharam. Então, por isso que Jesus mandou ele embora para sua casa. Porque a sua família, o social ali, o povo, precisava entender e ver o que Deus é capaz de fazer na vida de alguém. Você está entendendo? Então, meus irmãos, tomem posse desta palavra. Jesus, quando encontra com o homem perdido, Jesus muda a história. Esse encontro é transformador, esse encontro é libertador. Jesus, preste muita atenção, eu vou terminar com essa informação agora. Preste muita atenção. Tem gente que se converte, quer morar na igreja. Tem gente que se converte, agora não quer mais estar com a família, não quer mais estar... Não, irmão. Vamos aprender esta lição aqui. Né? Precisamos congregar, precisamos servir a Deus, precisamos estar na igreja, precisamos orar, mas não se esqueça que precisamos também conviver em sociedade, conviver com a família. Né? Imagina o que vai passar na cabeça dessas pessoas se você morar na igreja. Uai, eu que não quero ser um salvo desse jeito, não é? Então nós temos que ter sabedoria. Precisamos ser melhor no nosso relacionamento agora, convertido, com a nossa família, com a nossa sociedade. Precisamos mostrar para ele que Jesus salva, sem nos excluir da nossa família. É agora que nós temos que dar testemunho de união, de amor, de fraternidade para com os nossos e para com a sociedade. Precisamos ser um canal de bênção, precisamos ser um porta-voz de Deus, do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa perdida. Quem tirou este homem do convívio da sua família e do seu povo, da sociedade, foi o diabo que tirou ele de casa, o diabo que tirou ele do convívio social. Mas Jesus fez o contrário. Agora pode ir, porque você já está transformado. Ele foi, contou seu testemunho e por onde ele passava, as pessoas se maravilhavam. Eu termino com uma palavra profética. O que Deus está fazendo hoje na sua vida vai deixar a sua família, a sociedade, os companheiros de trabalho, enfim, onde você passar, ficarão maravilhados. Glorificarão a Deus pelo que Deus fez na sua vida. Todo mundo que te viu passar ali naquela tempestade, naquele vento, eles vão ter que ver o que Deus fez na sua vida. Você foi provado, mas venceu. E agora está aprovado, abençoado por Deus. Tome posse desta palavra. Todo mundo vai entender que o diabo não te matou, não te destruiu. Aleluia, porque nós servimos um Deus que está acima das tempestades e das lutas. Amém, meus irmãos? Receba esta palavra e que o nosso grande Deus te abençoe sempre, em nome de Jesus.